Notícias sobre Bangladesh. Mohamed Yunus volta para casa para liderar o governo interino do país de Bangladesh. Ele é ganhador do Prêmio Nobel da Paz por fundar em 2006. Na verdade, ele ganhou o Prêmio Nobel em 2006 por fundar um banco que foi pioneiro no combate à pobreza, com pequenos empréstimos à população em geral. Ele vai ser empossado na noite desta quinta-feira, depois que retornar de Paris, para assumir então a administração e buscar restaurar a estabilidade em Bangladesh, professor. Ele é um economista muito famoso. Ele não ganhou o Nobel da economia, mas ele tem uma teoria do chamado microcrédito. Ele é um banqueiro, é o chamado banqueiro dos pobres. Aliás, ele ficou famoso por esse livro, né? Banker of the Poor, né? O banqueiro dos pobres. A tese dele é mais ou menos o seguinte: enquanto houver pobreza, não haverá paz. Então, ele é digamos assim, uma pessoa daquela linha. Eu li os dois livros dele, é fantástico. Thomas Piketty, o primeiro livro dele é o Capital do Século XXI, e o segundo livro dele é Capital e Ideologia. Eu li antes de chegar no Brasil, né? Eu li em francês Capital e Ideologia, 1.200 páginas. É fantástico, ele é dessa linha. É preciso desconcentrar a renda no mundo, não é possível que 450 pessoas tenham a riqueza de metade da população da Terra. Isso não é bom nem para o capitalismo. Ele é capitalista, ele não é socialista, né? Mas isso é ruim para o capitalismo, né? Quando você fala, por exemplo, em reforma agrária, eu sou filho e neto de comerciantes. Eu que não fui para essa área e virei professor universitário, eu dizia para os meus avós, pais, tios, né? Você prefere que um fazendeiro compre muita coisa na sua loja ou você prefere que 50 pequenos sitiantes comprem muita coisa? Ele não entende isso, ele achava que era melhor um fazendeiro comprar muito, né? Então, a reforma agrária que todos os países da Europa fizeram no século XIX, o Brasil não fez até hoje, né? Essas pequenas reformas agrárias que a gente chama de reforma agrária, não é reforma agrária. Nós não fizemos ainda e lá eles já fizeram, né? Então, essa questão agrária no Brasil não está resolvida. Ele é a favor da reforma agrária, radical, radical. Ele é contra qualquer tipo de latifúndio e é um capitalista, né? Os Estados Unidos não têm latifúndio, assim, grande latifúndio, né? Bom, então, ele é um capitalista assim, com uma visão bastante, digamos assim, progressista. Bom, qual que é a tese dele? A tese dele é que os pobres, quando têm acesso ao pequeno crédito, eles são bons pagadores. Então, nós temos que dar créditos para ele e, com esses pequenos créditos, eles podem se desenvolver. E, fazendo isso, ele criou esse banco, o nome do banco dele chama Banco Grameen, não sei o significado disso, e ele é o único banco do mundo que empresta sem nenhum tipo de garantia. Como assim? Não pede fiador, não pede uma propriedade, não pede um carro, nada. E qual é a garantia de retorno? 98%. As pessoas pagam. E quanto que ele empresta? Ele empresta R$ 1.000 para as pessoas, parcela assim com juro baixo, prestação de R$ 50, por exemplo. Estou falando de moeda nossa. É? Mas qual é o outro segredo dele? Ele empresta para mulheres. Não, para homens também? Para homens também, mas o forte é empresta para mulheres. Ficou rico com isso? Ficou rico, ele é bilionário. Aí essas imagens aí, muito interessantes. Então já é ele voltando, ele não mora lá em Dhaka, né? Capital de Bangladesh. Eu não sei se, politicamente, eu não sei assim, como é que se ele é um democrata, se não é um democrata, se ele é melhor que essa que caiu. Ainda não tenho uma opinião. Ontem nós noticiamos aí uma opinião diferente daquela, deixando no ar que possa ter tido um dedinho dos Estados Unidos na queda da Hasina, né? Ela hoje está lá sobre o abrigo da Índia, né? Está lá sobre a proteção do Narendra Modi. Então parece que ela tinha boas ligações com a Índia e com a China.
mas não ouvimos nenhuma palavra da China, da Rússia e da Índia sobre a queda dela, né? Nem dos Estados Unidos, enfim, parece que a coisa ficou nesse um erro de cálculo político que ela fez, apresentando uma proposta de privilégio, reservando um terço de vagas para aqueles que eram filhos dos que lutaram na Revolução de 71, errou no cálculo político e pagou um preço. A juventude não gostou disso, o desemprego é alto no país e essa juventude não só iria poder disputar 2/3 das vagas, 1/3 ficou. Então, acho que ela errou politicamente, mas, de qualquer maneira, já tem aí um novo. Ele vai ser o primeiro-ministro, há um acordo político, o Exército não vai assumir o comando do país, isso é positivo também, né? Não vai haver uma militarização. Então, é isso. Sobre informações sobre ele, ele é o Prêmio Nobel da Paz de 2006, não é Prêmio Nobel de Economia, apesar de ele ser, então, um economista e ter essa tese, que é uma tese muito importante, né?